Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Carita Rosa, médica, ginecologista e obstetra, e hoje no nosso programa eu tenho o prazer de convidar a doutora Ana Carolina Carmo. Ela é advogada e veio ter um bate-papo muito legal com a gente. Antes de começar o programa, eu vou convidar vocês a curtir e compartilhar. Se inscreve aqui no meu canal. Doutora Ana, prazer em tê-la aqui, tá? Seja bem-vinda aqui na Humaniza. E me conta como que você te despertou dentro do direito essa área, que é uma área focada em gestantes e tentantes. Olá, tudo bem? É uma satisfação estar aqui para falar sobre um assunto tão importante, especialmente no mês que se dedica aí às lactantes, se dedica à amamentação, e fiquem conosco para muita informação de qualidade. Bom, esse assunto me despertou especialmente depois que eu virei mãe. Eu costumo dizer que a gente não consegue ser tão parcial com relação a um assunto depois que a gente ele se torna palpável. E de fato, depois que eu me tornei mãe, meu bebê fez 6 meses agora, a gente consegue olhar com olhos mais criteriosos, mais críticos, talvez, e mais amorosos para determinada situação. E é um assunto muito importante, porque muitas mulheres não têm conhecimento a respeito do seu direito, muitas mãezinhas, e é um momento de extrema fragilidade, de muitas mudanças, de conhecimento de si mesmo, de conhecimento do bebê. E a ideia é, de fato, resguardar os direitos, não apenas da gestante, da lactante, e também do bebê, né? Todos um direito garantido pela Constituição. Sempre a prioridade são os bebês, são as crianças. Sim, isso é muito importante que a doutora está falando, porque se nós, como sociedade, não lutarmos pelos direitos das gestantes que já estão estabelecidos, quem poderá fazer isso por ela? Né? Então cabe a nós, eu, obstetra, a doutora advogada, a fono, a físio, psicóloga, todo mundo envolvido nesse setor a cuidar dessa gestante. Bom, vamos lá. Esse ano a campanha da amamentação justamente é para valorizar, para incentivar os pais que trabalham e precisam de apoio na amamentação. E dos principais benefícios que eu acho que a mulher tem é a licença maternidade. Doutora, o que diferencia se serão 4 meses ou 6? O que muda? Bom, via de regra, as mãezinhas elas têm direito a 120 dias, né? 4 meses de licença. Vai ser diferente para aquelas empresas que são adeptas do Empresa Cidadão ou Empresa Brasil. Aí isso precisa ser verificado junto à empresa que você trabalha. Isso nós estamos falando de uma empregada, de uma gestante que seja empregada, uma mãezinha que seja empregada. 120 dias de salário maternidade. Já o período de 180 dias será pago pelas empresas que são adeptas do Empresa Brasil, Empresa Cidadã. E ainda servidor público, né? Isso, elas também têm direito a 180 dias de licença. Na prática, doutor, o que a gente visualiza muito é um período de 120 dias que geralmente é estendido pelas férias. A gestante se organiza para que pegue as férias após o período de licença maternidade, então acaba ficando 5 meses afastada. Mas ela também tem direito de sair meia hora antes ou chegar meia hora depois. Não necessariamente ela precisa entrar de férias, né? Não necessariamente. Essa questão dos 30 minutos, 2 intervalos de 30 minutos, é resguardada inclusive para as mães que não amamentam mais. Não é necessariamente porque você amamenta. Às vezes o bebê infelizmente foi feito o desmame desse bebê, mas ainda assim existe essa garantia e pode ser negociado com empresa e funcionário se serão 2 intervalos de 30, se vai chegar 1 hora mais tarde, se vai sair 1 hora mais cedo. E ainda uma possibilidade, tudo isso conversado, negociado, muito bem acordado, é que
esse período, né, de 1 hora por dia pode ser também negociado para 15 dias corridos. É comum? Não é comum, mas existe a possibilidade também. Doutora, e a senhora conhece alguma empresa que possibilita, que facilita a amamentação, um local onde que a mulher possa tirar o leite, armazenar o leite? A senhora tem conhecimento de algum lugar assim aqui na sua região? Doutora, é uma pergunta muito intrigante. De bastidores aqui, pessoal, nós conversávamos e eu comentei com a doutora que desde que nós decidimos tratar sobre esse assunto, eu estou em busca de casos reais, de casos concretos para trazer. E, infelizmente, eu, Ana Carolina, não tenho conhecimento de nenhuma empresa. O que a legislação diz sobre isso? As empresas que têm acima de 30 funcionárias maiores de 16 anos, elas precisam disponibilizar de um espaço que proporcione, né, que seja possível que essa mãe consiga fazer ou a amamentação, ou a ordenha, né, a extração do leite. Mas, na verdade, a realidade é um pouco mais complicada. Isso, a realidade é diferente. Eu, particularmente, não conheço. Uma outra dúvida, gente, eu tô com meu papelzinho aqui, mas é porque a doutora Ana, ela dá muita dúvida aqui, essa parte das leis, viu? A mamãe teve um bebê e, infelizmente, esse bebê foi para UTI. Como, doutora, que funciona esse salário maternidade? Ela só tem direito de 120 dias? E se esse bebê ficar 4 meses na UTI, como é para ela essa coisa em relação ao trabalho? A gente considera que seja um furo na legislação. Existem várias discussões com relação a isso, de tentar resguardar a gestante, resguardar o bebê que ali acabou de nascer, esse momento de tanta fragilidade. Entretanto, nesse momento na legislação brasileira não existe nenhuma previsão que determine um período maior de afastamento dessa mãe. Existe uma discussão com relação ao que a gente chama de auxílio-doença parental. Seja para esse bebê que nasceu ali de imediato, precisou de uma internação, de UTI, ou até para crianças maiores, né? Às vezes a criança já se descobre um problema de saúde com 1 ano, 2, etc. E a mãe precisa ali se ausentar, acompanhar aí um caso de internação. Infelizmente, não tem na lei nenhuma previsão com relação a isso. Entendi, é muito complexo, né? E a gente precisa levantar esse questionamento, porque como que uma mulher volta ao trabalho com um bebê recém-saído da UTI? Ou talvez ele nem tenha saído. Com que cabeça essa mulher trabalha? Nós somos cobradas para trabalhar com perfeição e às vezes essa carga, essa continha não fecha. E a maternidade, esse momento do bebê que chegou, ele é muito difícil, é difícil a adaptação. Mesmo no caso de bebês que não foram para a UTI. Você dorme a noite inteira, doutora? Não. Então, como que a gente faz? E assim, é importante a amamentação, é um lugar que você vai criar vínculo, é fonte de alimento, você evita gasto, vai gastar dinheiro com leite artificial. E então tem tantas questões dentro desse tema, né? Não é simplesmente um benefício. É um benefício no qual todas nós lutamos para tê-lo. Não é um presente, isso não foi dado de mão beijada. Nós temos esse benefício porque lutamos. E a mulher tem 5, 6, 7, 8 serviços, né? Em casa, trabalho, criança. Então eu acho que é importante a gente levantar essa questão sobre a volta ao trabalho nas mulheres que não conseguem ou não tiveram oportunidade com esses bebês saudáveis, né? Uma outra dúvida que eu marquei aqui é assim, ó, a mulher pode ser dispensada gestante? Doutora, infelizmente, a vontade de muito empregador é dispensar essa gestante, né? Como a doutora disse, nós teríamos um bate-papo bem aberto e bem franco, e eu gosto de dizer, a gestante, em muitas empresas, ela é perseguida,
ela não muito comum assédio moral, muito né? Muito comum assédio, porque ela precisa fazer pré-natal, muitas vezes ela está indisposta. Claro que a gente não está falando de todas as gestantes, tem gestações que são maravilhosas, que a mulher consegue ali trabalhar até o último dia e fala com muita alegria, nossa, trabalhei até o último dia, até o dia de parir. De fato, só que tem dias que o rendimento não é o mesmo, a gente se sente mais cansada ou não se sente bem. E as empresas, elas têm, tanto que é uma realidade no Brasil, e eu tenho certeza que em outros países também, que a preferência para muitos cargos é do homem. Com certeza. Porque a mulher, ela tem a gestação, ela quem vai cuidar em caso de, por exemplo... É uma pergunta muito comum em entrevistas de emprego. Você tem filhos? Quem vai ficar com seus filhos em caso de uma doença, em caso de seus filhos passarem mal? Se alguém ligar da escola, quem vai? É você ou é o pai? Então, é uma realidade. Mas, pensando nisso, a legislação prevê um período estabilitário. Então, essa gestante ela não poderá ser demitida até 5 meses após o parto. Isso é o que a legislação prevê. Eu descobri que estava gestante, eu já estava cumprindo o aviso. Mesmo assim, você precisará ser reintegrada no seu trabalho. Ela vai ser reintegrada ao trabalho, seguir este período, e o que a maior parte das vezes a gente vê é que essa mulher vai ser dispensada ao fim da licença volta da licença, né? Se tirou as férias, como eu dei exemplo agora há pouco, tirou as férias, 5 meses ela já volta com um pedido de demissão ali, a demissão já prevista. Por que a senhora acha que é tão comum, doutora, isso? Porque se você tem um funcionário, treinou, incentivou, não é mais fácil você continuar com essa mão de obra ao invés de treinar outra? Com certeza seria mais fácil, mas é justamente o que eu disse anteriormente, que assim, a sobrecarga, eu não diria a carga, mas a sobrecarga está geralmente na mãe. Então, em caso de doença, é a mãe quem vai se ausentar, em caso de uma necessidade maior, alguma coisa na escola, quando já pensando em uma criança maior, né? Em alguns momentos... para que a mãe volte a trabalhar, alguém precisa ficar com o bebê, alguém precisa ficar com essa criança. Com relação ao valor que essa mãe recebia, ela recebeu o valor suficiente para arcar com a despesa de uma babá, de uma creche, de uma escola, de um cuidador e ainda seja lucrativo estar no mercado de trabalho? Muitas mulheres também optam por não retomar o seu trabalho. Mas aí é uma questão chave. Ela optou, não foi aquele lugar que julgou, porque a maior parte elas são julgadas. Ela não tem condição, ela não pode, ela não dá conta. Quem disse? É muito semelhante à gestante, é muito semelhante a um funcionário que esteja com alguma incapacidade, alguma doença. Eu, como atuo na área do direito previdenciário, é muito comum que o funcionário que esteja afastado por algum período, esteve afastado, quando ele volta, é muito comum que ele seja demitido. Por quê? A empresa quer um funcionário que esteja apto 100%, que esteja disponível a se doar para a empresa, para o seu cargo 100%. E muitas vezes, ou algumas vezes até, não podemos generalizar, a mãe não esteja disponível 100% para aquele emprego, para que seja dedicação da maneira como a empresa exige. Entendi. E doutora, agora a gente já trocou uma ideia antes, e a pergunta que eu vou fazer é super difícil, eu marquei aqui, viu? Doutora, quem tem direito à licença maternidade? É assim, a mulher tem que estar trabalhando, já trabalhou, como que é isso? Então, seguidores da doutora Carita, caneta e papel na mão, vamos lá anotar essa dica muito importante. Primeiro, quando a gente fala em gestante empregada, ela vai ter direito independentemente se ela entrou hoje ou se ela entrou com 1 mês de gestação ou faltando 1 mês para gestação ou para o parto ou 1 dia. A empregada gestante tem direito a salário maternidade independentemente do tempo que ela esteja nessa empresa. Porque quem faz o pagamento é a empresa diretamente. É como se fosse ela estivesse recebendo o próprio salário dela. Tanto que ela pode receber, inclusive, acima do teto do INSS, que é o valor máximo do INSS.
Quem tem direito é só quem tem carteira assinada? Não, vamos lá. Essa é a empregada. A empregada, quem vai pagar vai ser a empresa. Mas também nós temos contribuintes individuais, que são aquelas que pagam o carnê do INSS. Tá. E hoje em dia é muito comum as microempreendedoras, você que tem o MEI, você também tem direito? Tem. Eu gosto sempre de dizer, o pagamento ele precisa estar em dia, sem atraso, não pode ser pago a menor, tem que ser direitinho. Tem que ser pontual e no valor correto. Pontual. Não pode ser atrasado nem e adiantado. Nem adiantado, né? Se vencer dia 5, tem que ser dia 5. Não adianta nem o 3 e nem o 6. E outra coisa, eu descobri que estou gestante, eu preciso pagar, tem que ter no mínimo 10 pagamentos. Se você nunca pagou o INSS, tem como você receber o salário maternidade? Não tem, porque não tem como você pagar 10 guias, 10 contribuições antes do parto. Aí a segunda hipótese, eu já trabalhei há alguns anos, fiquei 1 ano na empresa. Eu tenho direito hoje? Sim, tem mais de 5 anos que eu saí da empresa que eu trabalhei, ou tem mais de 5 anos que eu contribuí com o carnezinho para o INSS. Tenho direito? Tem direito sim. Aí precisa observar o seguinte, você vai restabelecer a sua qualidade de segurado, você vai reingressar no sistema do INSS. Aí precisa pagar 5 guias. Tem como pagar 5 guias já estando grávida? Tem, desde que esteja no início da gestação. Aí chegou aqui para a doutora Cárita no 7º mês. Aí não dá tempo mais. Não dá tempo mais, infelizmente, né? 1 mês, 2, como que eu faço para receber o salário maternidade? Não vai conseguir, né? Se tiver no início, ainda tem como a gente resolver a situação, analisar o caso dela para requerer o benefício. Brincando aqui, gente, tem que fazer conta para trás e conta para frente. Chama o advogado, chama a doutora Ana que ela olha para vocês, que é difícil, viu? E doutora, me explica o que é isso, período de graça. O período de graça é assim, a mãe, né, a gestante, ela já trabalhou de carteira assinada ou ela já contribuiu. Só que ela parou de contribuir para o INSS. Então eu gosto de usar números para ficar mais fácil. A última contribuição dessa mulher foi em janeiro desse ano, janeiro de 2023. E ela tem, então, o que a gente chama de período de graça, é de 12 meses. Então, até janeiro do ano que vem, ela está coberta pelo INSS. Se o parto acontecer até janeiro do ano que vem, ela terá direito ao salário maternidade? Sim, ela terá direito. Sem pagar nenhum boleto, porque já está dentro desse período de graça. Período de graça. Tá. E se ela recebeu o seguro-desemprego? É uma vantagem aí no caso das empregadas que foram dispensadas, recebeu o seguro-desemprego, ela ganha mais 12 meses. Então, no caso, até janeiro de 2025. O parto vai ser em fevereiro, não tem direito, tem que ser até janeiro. Foi em dezembro ou qualquer período desse anterior, você terá direito. Tem que comprovar a situação de desemprego, né? Recebeu o seguro-desemprego, comprova e vai ter direito ao benefício. Doutora, e a empregada doméstica, ela tem alguma legislação que é própria ou ela está enquadrada aqui nesse período de 120 dias de licença maternidade? Voltando um pouquinho lá atrás. Ela também terá direito a 120 dias, apesar de ter legislação própria, felizmente, com muito atraso, mas agora as domésticas também estão resguardadas pela legislação, ela também terá direito a 120 dias de afastamento. Tá, entendi. Agora, saindo um pouquinho aqui do nosso tema, conta para mim a sua experiência como mãe, mulher, advogada na amamentação. Foi facinho? O neném já nasceu mamando? Como é que foi? Contribui pra gente aqui. Cárita, foi o momento mais desafiador da minha vida. Eu falo com todas as letras com relação a isso. Eu achava, com a minha profissão, eu já pensei, eu acho que muitas pessoas também, a depender da situação que a gente esteja vivendo profissionalmente, a gente pensa em desistir, é muito difícil, tem dias que são muito bons, tem dias que são mais complicados, mas com relação à alimentação, aquela história de instinto, pra mim não deu certo. O instinto de sobrevivência era do bebê e da mãe. Meu bebê sofreu muito e eu também sofri.
as suas seguidoras devem conhecer aqui a Alessandra, ela é fonoaudióloga e foi assim de extrema importância, de extremo ajuda para a minha amamentação. Eu felizmente consegui chegar aos 6 meses, mas não foram 6 meses de aleitamento materno exclusivo, porque no início não dava certo e meu bebê chegou a ficar internado com quadro de desidratação e por fome, ele chorava de fome, e aí a gente não sabe, eu mãe de primeira viagem, meu esposo também, sem saber o que fazer, e muito palpite, e a gente fica sem saber o que fazer, até que eu me vi em uma emergência, a pediatra vai na farmácia e compra um leite, ele tá desidratado. E na hora a gente não pensa, a gente quer, né, acudir aquele momento. Não foi fácil para mim, infelizmente ainda hoje eu tenho dificuldades, meu bebê já fez 2 frenectomias, que é um procedimento a laser na linguinha, ele tem a língua presa, nasceu com torcicolo congênito, então faz fisioterapia 3 vezes na semana e não vem com receita. Não vem com receita. Foi difícil, mas você venceu cada etapa, passou por cada momento e conseguiu tirar o melhor proveito disso. E hoje nós temos essa profissional maravilhosa que está aqui conversando conosco, que tem uma sensibilidade absurda. Então, Ana, parabéns para todos os seus desafios que foram superados, virão outros, mas a gente está aqui firme e forte nessa luta, a luta pela amamentação. Com certeza, e uma coisa que eu gosto de destacar com relação a isso, e que eu senti na pele, é que a importância de bons profissionais capacitados, profissionais que entendam de verdade sobre o assunto, e todo o apoio para parturiente, para a puérpera, para o bebê é importante. E lembrem-se das mães, não lembrem-se só dos bebês. É um momento muito delicado para a mulher, né? E a gente se vê muitas vezes carregado de culpa, muito julgamento. E nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas é muito bom chegar hoje e conseguir falar. Hoje eu ainda amamento. E para mim foi uma vitória. Foi um desafio muito grande, mas eu considero uma vitória. Graças a Deus. Gente, eu vou agradecer a presença da doutora Ana, vou deixar o contato dela aqui embaixo. Teve dúvida, manda mensagem que nós iremos responder a vocês. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada eu, fiquem todos com Deus.